Viado, eu acabei de literalmente assim ver um vídeo que eu tô muito pensativo agora. E, na verdade, eu tava precisando de um monte de coisa. Eu não vou mentir, não. Mas no papo mesmo, tipo, caralho, o bagulho faz muito sentido, mano. Provavelmente não vai ter os pensamentos assim tão conexos assim, eu só vou comentando aqui, que é improviso. Mas, cara, é que tipo assim, porra, é meio complexo dar início a esse assunto, mas resumidamente, cara, mano, como você vai viver sua vida daqui pra frente? Para pra pensar um pouquinho enquanto você tá ouvindo esse áudio. Provavelmente você deve estar no trabalho, provavelmente você deve estar fazendo alguma outra coisa, mas para aí. Embora eu tô gravando esse áudio fazendo outras coisas, mas dá uma paradinha e fala, porra, viado, como você tá vivendo a porra da sua vida, moleque? Ai, mas como assim eu tô vendo a porra da minha vida? Cara, porque hoje tá acontecendo, na verdade, várias coisas assim. Hoje aconteceu que eu mal saí de casa, mas quando eu saí de casa também acontece uns bagulho muito louco. Que resumidamente, mano, é muito louco como um ser humano, ele ama ser um cara preso. Ele ama. Ele é uma putinha da liberdade. Ai, como assim uma putinha da liberdade? Cara, imagina que, sei lá, eu vou dar uma referência aí que eu dei nos outros vídeos sobre o vídeo da Esther Vilar, né? O livro da Esther Vilar, no caso, que é uma autora que, mano, ela fala do homem domado, no caso, ela explica por que o homem em si, ele é instruído, ele naturalmente, ele é educado a ser submisso de uma mulher, no caso, e ele literalmente vai explicando todo o processo. Não é 100% que esse livro tá certo, mas vai de você. De acordo com as minhas experiências, esse livro não tá 100% certo, mas, tipo, grande maioria tá certo. É que nem as informações desse vídeo ou de qualquer outra coisa que você consome. Quando você lê um texto, você não consome 100%, você não lembra do texto 100%, tá ligado? Mas você pega uma boa parte deles e fala, top, cara. É tipo, mano, uma comida, você nunca vai comer ela 100%. Se for parar aqui pra pensar, tipo um frango. Um frango você vai esquentar um frango, mas se for o que você for esquentar, mano, provavelmente ele vai evaporar algum líquido ali que ele tem. Enfim, o que você tá falando com isso, Samuel? Mano, que tipo assim, cara, eu tô puto porque eu fico vendo. Eu acabei de ver um comentário de um cara onde ele estava meio que explicando como funciona em quesito de vida, assim, como que um ser humano ou um homem deve ser instruído, como ele deve viver de acordo com as leis, com as regras. Primeiro coisa que eu vou focar já nesse vídeo, que eu já vou te falando, é que, cara, vai tomar no cu, mano. Como que um ser humano, ele obedece a porra de uma lei? Sendo que ele mesmo criou. O que é certo se o ser humano criou o certo de acordo com o ponto de vista dele? Porque para o cara chegar no ponto de vista, um ser humano, sei lá, achar algo certo, ele tem que literalmente viver uma vida, tem que ter experiências diferentes de uma outra pessoa, porque até mesmo gêmeos têm experiências diferentes uns dos outros, tá ligado? E com isso que ele vive a vida, ele vai julgar o que é certo de acordo com a visão dele. Porque, por exemplo, eu vou dar um bagulho bem extremista aí. Mas, porra, sei lá, um aborto, tá ligado? Mano, de acordo com a experiência de uma pessoa, sei lá, exemplo, o cara foi lá e ele viu uma mulher que infelizmente acabou sendo, né? Eu não vou falar que é a merdinha, né? Mas acabou dando merda com ela, tá ligado? E, cara, com isso que deu merda, os caras lá fizeram merdinha com ela, ela engravidou. E literalmente ela tá viva ainda, mas ela, porra, tem um bebê. De acordo com um cara que teve essa experiência, sei lá, a irmã dele teve essa experiência, tá ligado? E o cara pode achar que não, realmente tem que abortar a criança indesejada. Mas o outro cara que teve uma experiência diferente, ou então que nunca teve esse caso, ou então que até mesmo teve esse caso, que lá, com a irmã dele, tá ligado? Porra, com a prima dele, o cara vai ter um ponto de vista diferente que pode ser contrário desse cara. Então, você vê que dois princípios éticos acabam se... tem um nome certo, eu ia falar consolidando, mas acaba se confrontando. Não vou usar um termo muito complexo aqui não. E tipo assim, nisso fica nessa briga, tá ligado? De tipo, porra, o que é realmente certo? E por que eu tô falando tanto das leis? Que resumidamente, cara, um homem, ele vive na sociedade hoje, ele, de acordo com as regras que o outro homem criou, com outras experiências, tá ligado? E o cara literalmente acha aquilo certo. Óbvio, porra,
você tem o certo? Existe o certo. Se não existe certo, não existe errado, né? Obviamente, mas tem que existir um certo. Porque, por exemplo, você sabe muito bem que você tem uma mão. Se você vê a porra de um fogo, algo pegando fogo, ou então você pegar uma arma e você dar um tiro na sua mão não vai estar mais inteira, irmão. Fatos, tá ligado? Fatos que existem nessa vida aqui, ok? Mas a partir do momento que você começa a viver a princípio dos outros, aí que tá a questão da ética. Aí que você se torna um submisso à porra de um escravo. Ah, mas como assim eu vou viver a porra de escravo? Mano, eu converso com pessoas todos os dias e, tipo assim, alguns trocam ideia comigo e, na verdade, não é todo dia a pessoa, sei lá, se você sair na rua, se você é brasileiro e está ouvindo essa merda, você sair na rua, ou então se pega em qualquer canto do mundo, você conversar com uma pessoa, ela provavelmente vai soltar, principalmente a pessoa da classe média ou o pessoal da classe baixa mesmo, da classe merda, vão chegar assim e vai falar, mano, eu sou um cara trabalhador, sou uma pessoa honesta, uma pessoa de bem. Sendo que literalmente você, sei lá, por exemplo, você ser homem. O que é ser homem? Tá ligado? Você ser um homem de valor, um homem de fato. Você vai. É subjetivo pra você. Não existe essa de ser homem de acordo com o homem, tá ligado? Nossa, Diego, mas tá fazendo puta confusão. Existem diversos conceitos. Não, o que eu estou tentando te falar é que eu sou merdinha. Ouvinte, pessoa que tá ouvindo isso aqui, vídeo, sei lá, celular, computador. É que literalmente existem coisas nessa vida que muitas pessoas, grande maioria delas, que pelo menos que eu convivi, passam a servir elas a obedecer como se aquilo realmente fosse certo, sem o mínimo de questionamento. Porque assim, se for pra gente bagunçar vários conceitos, a gente tá fudido. Por isso que existe o certo e errado. Por isso que, tipo, água não é fogo. Entendeu? Então, quando você começa a ver desse ponto de vista, e eu não tô falando de questionar leis, vão matar o governo tá errado, o sistema. Não, eu tô tentando te falar o quê? Porra, tem coisas que eu fico puto quando eu vejo um arrombadinho. Eu falo, caralho, mano, eu sou um cidadão de bem. Eu sou um cara cristão. Eu sou um cara que literalmente honra minha mulher. Tá ligado? Tipo, porque no fundo eu sou um cara de bem visto pelas pessoas. Mano, você literalmente tá vivendo a sua vida de acordo com os padrões de que você acha certo de outras pessoas, mano. Tá ligado? Porque, por exemplo, obviamente, por isso que eu falo que fica meio confuso, né? Mas, obviamente, você não vai ver uma vida sem aprendizado de outras pessoas, tá ligado? Não tem como você passar os seus genes ser uma mulher. Mas, a partir do momento que você, literalmente, você acha certo você viver um relacionamento com uma mulher e ser fiel com ela até o fim, tá ligado? Sendo que ela não é com você, mas você tem que aturar ela, senão você é um cara mal visto, você tem que sustentar ela porque você vai ser um cara mal visto pela sociedade, vai ser um homem mau. É esse ponto que eu quero chegar. Você tá realmente fazendo as coisas certas? E sim, mano, é foda conversar com esse bagulho de opinião e ser humano porque existem diversas variáveis, mano. Mas o que eu tô querendo te falar dentro dessas variáveis que existem? Porque, por exemplo, porra, um cara tá com uma mulher, às vezes porque o cara gosta, porque, sei lá, o cara não encontrou uma opção melhor, que na maioria das vezes é isso. Você só tá com a pessoa que você tá hoje porque você não encontrou uma pessoa melhor. Vamos ser sinceros aqui, tá? E cara, literalmente, você vivendo a sua vida, você vai vendo, tipo, vai vendo coisas que você, se você parar pra questionar, você fala, porra, é certo isso mesmo que eu tô vendo? Tipo assim, é viável continuar com esse método? Tipo, quem colocou que isso é certo ou errado em mim? Nossa, mas isso é coisa do satanás, isso é coisa do inimigo, isso é coisa errada, você questionar as coisas. Você ver se você está certo, se tudo tá errado. Parça, sendo bem objetivo, você só vai encontrar o que é certo pra você se você se fuder muito. Se você tomar muito no cu. Por exemplo, viado. Por exemplo, você vai ser um trouxa na academia, experiência própria. Literalmente, eu aprendi da forma que, pra eu crescer, porque assim, resumidamente, já tô treinando já faz um tempo, meu objetivo na academia era o quê? Cara, emagrecer o máximo de tempo possível e ganhar músculo, ficar forte, porque eu sou fraquinho.
tá ligado? Aí eu literalmente, eu comecei a treinar pesado. Pá, pá, pá. Primeiro e segundo mês. Toma, filho. Agachamento, bíceps, cardio fudido. Só que eu percebi que eu não estava ganhando músculo. Eu tava treinando com, tipo, 2, 3 semanas na mesma carga. Aí, depois de passar 2 meses me fudendo, e não evoluindo nas cargas, mas perdendo gordura, eu fui descobrir que, por exemplo, cara, o certo, entre aspas, que era pra eu ter feito, tem uma escolha minha, que eu posso fazer isso, se eu quiser ganhar músculo e ir emagrecendo, era o quê? Eu bater minhas proteínas, e eu literalmente com essas proteínas que eu ia batendo, eu ir treinando pesado pro meu corpo, tipo, preservar a massa muscular o máximo que der. E também usando a gordura. E você vê que foi um processo que eu me fudi, e hoje em dia eu sei o que é certo, fora os treinos, fora exercícios que eu vi que eu tava fazendo errado, hoje em dia mesmo que eu vejo que eu faço errado, que eu tento realmente acertar, e blá 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 blá. Mas você vê que existe uma coisa certa. Foi algo que eu me questionei, eu mesmo fui atrás, sem ouvir a opinião de terceiros, tá ligado? Porque opiniões muitas das vezes não vai funcionar pra você, tá? Desculpa aí. Então, o que eu tô querendo falar? Daquele cara que me deixa puto, né? Que ele literalmente, em vez dele se esforçar pra tentar ter uma vida boa, pra tentar ver o que é melhor pra ele literalmente vira um submisso das coisas que ele acha certo. Tanto assim, ele quer andar de acordo conforme a sociedade anda, sendo que outras pessoas que tiveram outros pontos de vistas diferentes dele e literalmente fala que é certo e o cara tem que seguir ele. Isso porque ele foi instruído que aquilo é o certo, tá ligado? Uma outra coisa também que é mulher, que o cara literalmente, hoje em dia pro cara casar, o cara faz coisas exorbitantes, por exemplo, pensão de filho. Mano, porra, mano, isso é uma lei, velho, porque eu fiquei puto, velho. Eu falei, caralho, o governo realmente, o cara tá mandando até no seu pinto, velho. Se o cara chegasse pra você e falar, por favor, deixe o seu pinto com 63,5% de altura. Os caras mandam, velho. Sendo que, na verdade, isso não deveria acontecer no caso, né? Nenhum governo realmente deveria interferir na sua vida. Mas se para que vai pensar, nossa, mas você tá falando lá de governo de novo. Tem que existir as regras. Porque com as regras, você literalmente vivendo, com as regras você meio que tem um norte para se viver. Senão todo mundo na sociedade estava se matando e os homens estavam abusando das mulheres por conta dos instintos e nós não estávamos evoluindo como seres. Mas o cara literalmente, como que eu falei para você? Assim como o exemplo que eu dei da minha academia. Assim como o exemplo que eu falei do cara que literalmente ele é enxurrado aqui pela vida. As pessoas têm que se fuder para aprender. A maioria delas é assim. Um cara sabe muito bem que se ele encontrar uma mulher e o cara fazer merda com ela, ele vai fazer um filho. Tá ligado? Independente ou não. Se aquela mulher gere ou não, vai ter alguma ação dele, vai ter alguma consequência. A questão disso é que conforme o cara vai fazendo merda, o cara vai aprendendo. E se o cara viveu uma vida, por exemplo, vou só dar um exemplo aqui. Homem e mulher aqui na floresta. Os dois caras tá sozinho. Ou no caso, o casal, suposto, vai, homem e mulher, não sou José ainda, mas o pessoal vai estar sozinho. Os dois sabem que se eles literalmente só ficarem se odiando, eles não vão conseguir sair dali. Ou então eles vão ter muita dificuldade para sair dali. Os dois se unem, né? Companheirismo, e tentam sair daquela merda, tá ligado? Então, é isso que eu tô falando que, tipo... Vai perceber uma hora que ele vai falar... Puta merda, mano, eu preciso de uma ajudinha aqui... pra pegar palito de árvore pra gente pegar fogo aqui. Aí a moça que vai, tipo, chegar e falar... Puta merda... Cara, eu precisava de alguém pra dar um soco aqui, vai nesse urubu aqui pra gente comer. Tá ligado? Então, tipo, mano, você vai percebendo que, porra, velho... assim... Conforme o ser humano vai se fudendo, vai tomando porrada, ele vai aprendendo, caralho. E, nossa, mas o que você quer dizer com tudo isso? Que eu só fiquei puto por conta de uma coisa que eu vi que eu falei, caralho, que merda. O ser humano, em vez de ter de aprender por si só, ele vê as coisas por si só. Tudo bem que tem os passados dele, por isso que nós seres humanos nós evoluímos. Independente se você acredita em Adão e Eva ou se você acredita que nós viemos dos homens sapiens, como funciona essa metodologia, esse crescimento, essa evolução. Cara, o ser humano, todo dia, ele aprende.
A partir do momento que ele segue regras, ele tá literalmente na mão de outra pessoa. No ponto de vista de uma outra pessoa. E a partir disso ele não vive a vida. Ele vive a vida de acordo com o que uma outra pessoa, de acordo com uma outra, do que uma outra instituição sabe. E o que isso tem a ver? Porra, o que tem a ver que o cara não vive a vida? O cara não pensa. O cara, por exemplo, puta merda. Porra, mano, só tem pra eu comer hoje um McDonald's fudido e um miojo. Porra. Caralho, e se eu pegar esses 3 ovos que eu tenho aqui na minha geladeira e eu botar pra fritar? Tá ligado? Pô, não, mas não vou botar aqui pra fritar não, porque eu tenho um McDonald's e um miojo pra comer. Tá ligado? O cara, tipo, ele fica à mercê de outras escolhas, tá ligado? Qual é a chance desse mesmo cara ele falar, não, foda-se. Eu sei que McDonald's é uma merda, né? Que a batata cai no chão, no refrigerador lá, os caramba tudo. Eu sei que miojo, misericórdia, tem mais sódio do que o próprio sal, sei lá, do que algum outro alimento aí. Porra, vou fazer os 3 ovos, tá ligado? Qual é a chance do cara pensar por si só e tomar uma atitude sozinho? O cara tem que andar de acordo com a sociedade, de acordo com as 4 linhas, andar bonitinho, bababá, dar beijinho na bunda. Tá ligado? Porra, mano, caralho, nós já vive tão pouco, viado. Ainda tem uns caras que manipulam pra caralho, velho. E tem um cara que vive assim, foda-se, o cara nunca vai sair desse ritmo de vida, velho. Eu só fico puto porque, nossa, Diego, mas se todo mundo pensasse, mano, se todo mundo pensasse, se a vida era melhor. Por isso que eu falo que no fundo todo mundo é um pouquinho ditador, tá ligado? Porque da mesma forma que eu tô falando aqui pra você, a vida deveria funcionar assim. Você com certeza vai ter alguém, se o YouTube recomendar esse vídeo, que vai chegar assim, não, mano, você está errado. A gente deveria viver uma vida assim. Ponto. Você tá colocando seu ponto de vista e eu tô colocando o meu. Tecnicamente, é ditador, tá ligado? A gente manda, a gente, tipo assim, tem um pensamento que a gente quer seguir, tá ligado? Então é foda, mano. É foda. Eu fiquei puto. Desculpa se esse vídeo aqui, essa bosta, se o YouTube recomendar, vai ser um bagulho muito bom. Me perdoe. Vai atrás se você realmente quiser algum pensamento exabulante, bem bonitinho, bem especificadinho. Eu estou fazendo esse vídeo na base das emoções, sim. Mas vai tomar no cu, viado. Eu fico puto quando eu vejo um cara. Não só hoje que eu vi, mas várias pessoas, viado, que eu conheci hoje, nessa manhã, viado. Que os caras ficam falando, não, mas eu sou um cidadão de bem. Não, mas eu sou um bom esposo. Não, mas eu fiz o bem, então o bem deveria voltar pra mim. Mas eu sigo Deus. Pelo amor de Deus, amigo. Caralho, mano. Porra, mano. Viado. Porra. Nossa, velho. Meu Deus do céu, velho.